Rodada quase perfeita para o Palmeiras, tropeço do Botafogo e Corinthians brigando por uma Libertadores. Iremos falar sobre isso nesse vídeo. Eu sou o Juan Neres e peço que você se inscreva para dar aquela moral. Falando do Palmeiras, o Palmeiras teve uma atuação muito boa diante do Grêmio, venceu pelo placar mínimo de 1-0, porém jogou para fazer 4-5-0. Para vocês terem uma ideia, o melhor jogador em campo foi o goleiro do Palmeiras, na minha opinião. Fez várias defesas, se não fosse ele, o Grêmio teria levado uma sapatada no Allianz Parque. Olha só essas estatísticas aqui do jogo. Foi 33 chutes do Palmeiras, 14 chutes ao gol, 62% de posse de bola, trocou quase 500 passes. Foi um verdadeiro amasso. O Grêmio segurou, mas no finalzinho ali, aos 73, 75, se não me engano, do segundo tempo, o Estevão fez o gol. O Estevão, que é o artilheiro em gols e também é o líder de assistência desse Brasileirão. Acredito que vai ser o craque do Brasileirão, né? O Botafogo tropeçou diante do Cuiabá. O Botafogo não fez uma partida ruim. Se a gente olhar aqui as estatísticas, o Botafogo fez 28 chutes, teve 5 chutes ao gol, 75% de posse de bola, quase 700 passes trocados, ou seja, foi praticamente um ataque contra a defesa. Porém, a bola não entrou. E se a bola não entra, não tem 3 pontos. Então o Botafogo só fez 1 ponto, com isso fica apenas 4 pontos na frente do Palmeiras. Meu amigo, faltando 5 rodadas e só 4 pontos de diferença, ou seja, faltando 5 rodadas, 5 vezes 3, tem 15 pontos ainda a serem disputados. Então tem ponto pra caramba e tem muita rodada pelo fato de ser uma distância tão pouca, né, de pontos. E cada jogo no Brasileirão vai ser uma final. Não tem como. Por exemplo, se o Botafogo perder a próxima rodada e o Palmeiras vencer, fica 1 ponto. Então acredito que o psicológico agora dos jogadores do Botafogo, do time, né, de toda a equipe ali, é que cada jogo é uma final, assim como pro Palmeiras também. Mas na mídia, cara, o que a gente mais vai ver agora é o seguinte. Agora o Palmeiras entrou na briga de novo. Semana passada que o Palmeiras perdeu para o Corinthians e o Botafogo venceu dentro de casa, todo mundo já estava falando, Botafogo campeão, pode entregar a taça, o Botafogo não perde esse título, 6 pontos na frente. Dessa vez, Botafogo empatou, Palmeiras venceu, só 4 pontos, agora é Palmeiras na cola, Palmeiras ainda tem jogo, confronto direto, vai dar Palmeiras, então assim, a mídia é assim, então cada rodada vai falar uma coisa diferente. Mas acredito que o campeonato está sim muito aberto, acredito que o favorito ainda é o Botafogo, porém a vida do Palmeiras está mais confortável, porque o Palmeiras só tem o Brasileirão para focar, para pensar. Os jogos direto do Palmeiras são jogos teoricamente mais fáceis do que os jogos do Botafogo, mas é isso, né? Jogo a jogo, vai ser 5 finais ainda até o final desse Brasileirão. E o Brasileirão tá bom pra caramba, né? Bom, e falando agora do Corinthians, né? O Corinthians venceu o Vitória, mas passou por um sufoco no começo do jogo. O Hugo acabou vacilando no começo. Errou a saída de bola. E o atacante do Vitória, o Alejandro, que tá fazendo gol pra caramba, fez 1-0. Então o Corinthians levou esse susto. Mas foi buscar um empate com o Yuri Alberto ainda no primeiro tempo. E foi buscar a virada com o Depay, né? Foi para isso que ele foi contratado, para fazer gols decisivos. Então, assim, os torcedores do Corinthians, os mais otimistas, já tá pensando aí em Libertadores, né? Vou colocar aqui para vocês a tabela do Brasileirão. O Corinthians chegou a 41 pontos em 33 rodadas. Nesse momento, o Bahia está vencendo, o Cruzeiro também. Então, o Corinthians está aí, vamos supor que 8 pontos atrás do Bahia, né? Que está em 7º lugar. Lembrando que se o Botafogo for campeão da Libertadores e o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, vai virar G8. Se caso o Cruzeiro entrasse no G6, poderia virar um G9, mas eu acho muito difícil, né? A distância do Cruzeiro para o São Paulo está muito grande. Porém, dá para sonhar? Dá, se o Botafogo e o Flamengo forem campeão aí, né? Porém, cara, eu acho que o Corinthians já devia estar feliz se o Corinthians se classificar para a Sul-Americana. Porque para o time que há 3, 4 rodadas estava brigando para não cair, estava um sofrimento da peste, agora já está pensando em Libertadores, eu acho um sonho muito alto. Então eu acho assim que se o Corinthians se classificar para a Sul-Americana aí já vai ser uma grande vitória, porque o Corinthians ano que vem não joga a Copa do Brasil, ou seja, só o fato do Corinthians jogar Sul-Americano e o Brasileirão e o Paulistão vai ter uma agenda aí menos apertada do que os outros times, né? Mas o Corinthians pode sim sonhar, tá aí a 8 pontos do Bahia, tem 5 rodadas ainda. O Bahia gosta de tropeçar, o Cruzeiro também gosta de tropeçar. E o Vasco, cara, ninguém sabe como é que o Vasco tem 43 pontos. Essa é a verdade.
Então o Corinthians vem praticando um futebol legal. O Corinthians, se eu não me engano, já é a quarta vitória seguida nesse Brasileirão, né? Quarta ou a terceira vitória seguida. Então, assim, a melhor sequência do Corinthians nesse Brasileirão. Então, assim, dá sim para sonhar. O time tá jogando bem. Não é aquele time morgado, não é aquele time morto do começo do campeonato, né? Até com o Ramon, enquanto estava disputando aí outras competições, o time tentava, às vezes jogava bem, mas não conseguia o resultado. E agora a bola tá entrando, o time tá conseguindo fazer gol, então as coisas começam a melhorar. Começa a sair aquela pressão dos jogadores, você vê o Yuri Alberto jogando bem, marcando gol, você vê o Depay sendo decisivo, Garro, o melhor jogador do Corinthians na temporada, então as coisas estão começando a dar certo. E não sei se o Corinthians vai permanecer com o Ramon Dias, mas esse elenco do Corinthians, cara, tem um grande potencial, por exemplo, pro ano que vem, disputar claramente ali, tá entre os quatro do Brasileirão, sabe? Vai ter muito potencial também para vencer a Sul-Americana. Então, assim, não é um elenco ruim, é um elenco caro. Tem jogadores muito bons, jogadores diferentes, né? Então é isso. Palmeiras teve uma rodada quase perfeita, só não foi perfeita porque o Botafogo empatou, porque para ser perfeita, se o Botafogo perdesse, o Palmeiras ficasse só a 3 pontos, aí sim seria a rodada perfeita. O Botafogo derrapou, porque diante da sua torcida, dentro de casa, pegando um time que está praticamente rebaixado, que é o Cuiabá, e não vencer, não pontuar 3 pontos contra esse time, que teoricamente aí o Botafogo teria que ganhar, é uma derrapada, né? Deu mole. O Botafogo hoje perdeu 2 pontos. E o Corinthians aí, com a sua torcida, sonhando com uma Libertadores. Né? Acredito que seja muito difícil, porém não é impossível. Ainda falta 5 rodadas, o Corinthians está aí a 8 pontos, atrás do Bahia, que é o primeiro ali atrás do G6, né, que classifica para a pré-Libertadores, então ainda tem chance. Mas acredito que o Corinthians está quase confirmado na Sul-Americana. Então é isso, eu sou o Juan Neres. Se você puder se inscrever, dar aquele like para me dar aquela força, agradeço muito.